Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a nossa aula vai ser para o 7º ano sobre população brasileira. Vamos fazer uma introdução aí ao assunto população brasileira e entender um pouquinho alguns conceitos sobre população, tá? Primeira coisa, sempre que a gente falar sobre demografia ou sobre aspectos demográficos, a gente está fazendo uma referência à população, ao grupo de pessoas, tá? É isso que está sendo estudado quando se fala em demografia ou aspectos demográficos. Continuando então, o Brasil, que é o nosso país, ele tem uma população atualmente, dados do IBGE de 2020, uma população de mais de 211 milhões de habitantes. Atualmente, o Brasil ocupa a 6ª posição no ranking dos países com as maiores populações. Eu sei que na atividade que eu passei para vocês, eu coloquei que o Brasil estava em 5º lugar, mas eu pesquisei antes de fazer esse vídeo e eu vi que estava errada e o Brasil já caiu uma posição, né? Porque teve um país que passou à nossa frente. Então a gente tem no ranking dos países mais populosos do planeta a China em primeiro lugar, a Índia em segundo lugar, bem coladinha na China, quase passando, os Estados Unidos em terceiro lugar, em quarto lugar vem a Indonésia e em quinto lugar a gente tem o Paquistão, tá? E o Brasil, então, como eu disse, ocupa a 6ª posição. Bom, o Brasil, ele é considerado um país populoso, porém, é um país também considerado pouco povoado. Por quê? É um país populoso todo o país que tem uma população absoluta, ou seja, uma população total acima de 100 milhões de habitantes. O Brasil está tranquilo nessa, porque como o Brasil tem mais de 211 milhões, né, nós, com absoluta certeza, somos um país populoso, tá? Lembrando então, só dando uma reforçada, a população absoluta é a população total, é o total de pessoas dentro de um determinado país. Bom, mas eu falei que o Brasil também é um país pouco povoado. O que é um país ser pouco povoado? O país pouco povoado é aquele cuja população relativa, anotem aí, é superior a 100 habitantes por quilômetro quadrado. O que é a população relativa? Se a gente pegar o total de habitantes do Brasil, 211 milhões, e dividir pelo tamanho total do território brasileiro, que é 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, a gente vai ter uma população relativa, ou seja, uma quantidade média de pessoas de 24,5 habitantes por cada quilômetro quadrado, tá? Então, quer dizer que juntando todo mundo e dividindo pelo total da área do Brasil, a gente vai ter em cada quilômetro quadrado uma média de 24 pessoas. Para que um determinado país seja um país povoado, ele precisa ter 100 pessoas ou mais no mesmo quilômetro quadrado. Não é o caso do Brasil. Por que não é o caso do Brasil? O Brasil, ele é um país muito grande. É o 5º maior país do mundo em tamanho territorial. E é um país com uma população grande também, o 6º maior. Porém, essa população ela não está bem distribuída pelo território nacional. E essa população ela está concentrada em algumas partes do país. E em outras partes do país não há praticamente população. E é isso que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, o que é uma densidade demográfica ou uma população relativa, tá? É o número de habitantes por quilômetro quadrado.
tá? Como é que a gente faz esse cálculo? A gente pega a população absoluta, o total da população, e vai dividir pelo total do quilômetro quadrado desse território em que essa população habita, tá? Tem um outro termo, né, um outro conceito, para a gente poder entender um pouquinho o estudo sobre população, que a gente vai ver agora, que é o crescimento vegetativo ou crescimento natural. Vegetativo ou natural faz referência a exatamente a mesma coisa. São duas palavras utilizadas para falar sobre um mesmo conceito, tá? Eu tô falando aqui, tô olhando para baixo, né, que vocês estão vendo, porque eu tenho uma colinha aqui, né? Não dá para ficar assim, né? A gente não pode se garantir assim. Então, pessoal, o crescimento vegetativo ou natural, ele é a diferença entre a taxa de nascimentos e a taxa de mortalidade em um local em um período de um ano. Então, vamos pegar um exemplo aqui hipotético, tá? A gente tem uma população em um determinado local de 100 pessoas. Num período de um ano, além dessas 100 pessoas, nasceram mais 10 pessoas, tá? Então, a população absoluta passou de 100 em um ano para 110. Porém, nesse mesmo ano, morreram 3 pessoas. Então, a gente tem uma população absoluta que passou de 100 para 110, menos 3 que morreram, tá? Então, a gente vai ter uma população absoluta de 103 pessoas, tá? Então, esse crescimento que se deu, né? Todas as pessoas que estão ali, que aumentaram o número da população nesse período de um ano, a gente chama de crescimento natural ou crescimento vegetativo, tá? Quando existe um desequilíbrio muito grande entre a taxa de nascimentos e a taxa de mortalidade, a gente vai ter uma alteração na taxa de crescimento vegetativo, tá? Digamos que em um determinado ano nasçam muito mais pessoas do que morram mais pessoas, né? Então, a gente vai ter um aumento muito grande da população absoluta. E o contrário também pode acontecer, né? Nasçam poucas pessoas e morram muitas pessoas, né? Um número muito maior de pessoas. Então, a gente vai ter uma diminuição da população absoluta, uma alteração na taxa de crescimento vegetativo. Normalmente, a taxa de crescimento vegetativo, ela é contabilizada em cada 1.000 habitantes, não em cada 100, então não é 100%, tá? É a cada 1.000, normalmente, né? Para facilitar a contagem, tá? Mas pode ser em porcentagem também, tá? Vamos ver aqui. O Brasil, ele teve, ao longo da sua história e da sua formação, desde o século XV, com a chegada dos portugueses, um crescimento muito grande da sua população, não é? Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles encontram grupos indígenas. Esses grupos indígenas, a gente sabe muito bem, que a gente já estudou isso, tanto em história quanto em geografia, esse grupo vai ter um decréscimo, ele vai ter uma diminuição da sua população absoluta. Por conta de guerras, por conta de escravidão, por conta de doenças, por conta de extermínios, enfim, né? Essa população de indígenas, né? Esses grupos nativos, eles vão diminuir enormemente a quantidade, o tamanho das suas populações, né? Mas a gente vai ter uma população indígena no Brasil, vai chegar uma população de europeus, especialmente portugueses, lá no início, na formação do nosso país, né? E a gente vai ter uma leva muito grande de pessoas. A gente vai ter também no Brasil, a gente não pode esquecer nunca, né? A entrada no país de 4,5 milhões
de africanos que foram trazidos para cá como escravos, escravizados. Então, pensa no Brasil o salto que deu de crescimento da população, né? O tamanho da população absoluta com a chegada de 4,5 milhões de africanos. Eles não chegaram todos no mesmo dia, é óbvio, mas ao longo de 350 anos entrou no Brasil 4,5 milhões só de africanos. E aí, no século XIX, quando ocorre a abolição da escravidão, o fim da escravidão no Brasil, precisa-se de uma mão de obra, e não se podia aproveitar a mão de obra dos negros que estavam aqui, né? Se preferiu deixá-los sem trabalho, que é muito errado, né? E o governo optou por trazer europeus que também estavam em situação ruim na Europa para trabalhar nos serviços que até então eram feitos por escravos e que agora não podiam mais ser escravizados, tá? Então, no século XIX, ali, a partir de 1850, mais ou menos, vai chegar no Brasil uma quantidade gigantesca também de imigrantes, ou seja, pessoas que saem do seu país de origem para vir morar aqui no Brasil, tá? Para trabalhar, em busca de oportunidades de trabalho, tá? Foi calculado que entrou no Brasil no século XIX 4 milhões de imigrantes, tá? Vieram de onde? Portugal, Alemanha, Espanha, Itália e Japão, tá? A gente tem um exemplo muito claro disso aqui em Caxias do Sul, né? Que a gente sabe que desde 1875, com a chegada das primeiras famílias italianas aqui, a gente teve a colonização italiana e toda a nossa história de Caxias do Sul, ela está envolvida com a questão da imigração italiana, da vinda desses italianos para cá. Bom, a imigração, a chegada de pessoas estrangeiras para viver aqui, é um fator de aumento da população absoluta no Brasil, tá? O outro fator de aumento da população absoluta no Brasil foi a taxa de crescimento vegetativo, ou seja, né, aquele resultado entre o número de nascimentos de pessoas que nasceram aqui e o número de pessoas que morreram aqui também, tá? O crescimento vegetativo, atualmente, ele é a principal causa do aumento da população no Brasil. A população brasileira, ela ainda cresce. Por que eu digo ainda cresce? Porque existem países em que a população não cresce mais, não está mais crescendo. Muitos países da Europa, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, né, que países da Europa a população não cresce mais, porque as pessoas não têm mais filho, então são populações que estão ficando velhas. Por quê? Porque não nasce ninguém e as pessoas só vão envelhecendo, né, enfim, têm uma boa qualidade de vida e vivem bastante, né, tem uma expectativa de vida alta, demoram bastante para morrer, morrem de causas naturais. Então, nesses países, especialmente alguns países da Europa, a população não cresce mais. No Brasil, a população ainda está crescendo, tá? A população do Brasil, ela cresce em média 1,5% hoje, tá? Então, são 211 milhões de habitantes, então no ano que vem vai ser 211 milhões mais 1,5%, tá? Então, vai nascer um monte de gente, mas também vai morrer um monte de gente, né? E o resultado disso vai se somar ali nessa população absoluta. Hoje, o Brasil cresce por crescimento vegetativo, mas o Brasil cresce bem menos do que há anos atrás, tá? Então, para a gente finalizar, vamos lembrar assim, ó, o Brasil até os anos 1920, desde a chegada dos imigrantes que eu falei ali no século XIX até 1920, o crescimento do Brasil, da população brasileira, era um crescimento moderado, a taxa de crescimento vegetativo, fora a chegada dos imigrantes, tá? Por quê? Porque nascia uma quantidade relativamente média de pessoas, mas também morria
mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, tá? Claro, a gente sabe que há anos atrás se nascia muito mais gente, as pessoas, as mulheres tinham mais filhos, as famílias eram mais numerosas, mas também se morria muito mais. Por quê? Porque até 1920 não existia vacina para nada, não existia praticamente nenhum remédio, né? Não existia nenhum tipo de atendimento médico. Quem não tinha dinheiro morria sem médico, então ia para benzedeira, curandeiro, parteira, todas essas coisas aí, porque não tinha dinheiro para pagar. Médico era coisa bem cara. Nem hospitais tinham até 1920, praticamente, no Brasil. Eram raríssimos os hospitais, tá? E as condições médico-sanitárias eram terríveis, então não tinha saneamento básico, não tinham hábitos mínimos de higiene, as pessoas morriam de qualquer coisa, tipo, enfiavam um prego no pé, morria de infecção, tá? Para vocês terem uma ideia. A partir dos anos 20, a coisa ela vai mudar um pouquinho, tá? A gente vai ter um decréscimo nas mortes, vai morrer menos gente. Tá? E vai aumentar um pouquinho a expectativa de vida. O que é isso? As pessoas vão passar a viver um pouquinho mais. Elas vão ter um pouquinho mais de saúde. Por que elas vão ter mais saúde e vão morrer menos a partir dos anos 20? Porque ali é um marco, né? Vai virar uma chavezinha. Ali surgem os antibióticos. Então a pessoa não morre mais de infecção por prego no pé, né? Porque ela vai tratar a infecção. Ela não vai mais morrer de gripe, tá? Vão surgir também nesse período uma série de vacinas. Então as pessoas vão deixar de morrer por doenças que hoje pra gente são bobagens, né? Mas que matavam, né? E a partir dos anos 20, também vai ter uma preocupação com as condições sanitárias, né? Vai se investir em saneamento básico, tá? Em hábitos e educação para a higiene. Então, as pessoas vão aprender que escovar o dente faz bem, vão aprender que tomar banho faz bem, que lavar a mão antes de comer não dá bichinho na barriga. Essas coisas básicas, mas que não se fazia até então, tá? E a gente vai ter mais acesso a médicos e a hospitais, né? Vão se construir um pouco mais de hospitais. Então, a partir dos anos 20, a gente vai ter essa melhora nas condições de saúde, com médicos, remédios, vacinas. Então, a gente vai ter menos mortes, pessoas vivendo mais tempo e um consequente aumento da população absoluta, tá? O crescimento vegetativo, ele vai aumentar a sua taxa aí, tá? E ele vai se manter assim, em crescimento regular, né? Até mais ou menos os anos 70. A partir dos anos 70, o que vai acontecer? Ali muda tudo, tá? Já a partir dos anos 50, a gente vai ver em vídeos posteriores, aí que eu vou colocar para vocês, que o Brasil vai ter um processo de industrialização, as cidades vão crescer e as pessoas, elas vão sair do campo, a população brasileira que era absolutamente do campo, as pessoas vão começar a ir trabalhar nas cidades, né? E nas cidades a gente tem outros problemas. A gente não tem acesso à comida, se a gente não tiver dinheiro para comprar no mercado, né, que nem no campo, né? Então a gente vai ter um custo de vida mais alto, um custo com alimentação mais alto. A gente vai ter a mulher tendo que ir trabalhar fora de casa para ajudar a sustentar, porque vai ser mais caro ter casa, vai ter transporte, alimentação e tudo mais. Então, o fato da mulher sair de casa para trabalhar fora, automaticamente vai refletir na decisão de se ter filhos. Então, a partir dos anos 70, a gente vai ter uma queda na taxa de natalidade, vai diminuir um monte o número de nascimentos, e a gente vai ter uma queda na taxa de fecundidade, que é um dado novo, isso aí eu não tinha falado, né? O que é fecundidade? É o número médio de filhos por mulher. Para vocês terem uma ideia, lá nos anos 20, a média de filhos por mulher era de 6,5 filhos. Então, cada mulher tinha uma média de 6 filhos. Tinha umas que tinha mais, tinha umas que tinha menos, mas a média era essa, tá? E a gente vai chegar nos anos 70 com uma média de 3. Então, já cortou pela metade, né? Por quê? Porque essas mulheres vão ter que trabalhar fora e elas não têm nem com quem deixar esses filhos.
que no campo não tinha essa preocupação tão grande, né? Então, na cidade, tu precisa de creche, tu precisa de escola, tu precisa de alguém que cuide das crianças, e vai começar a ter um movimento de planejamento familiar, né? Eu não posso mais ter tantos filhos porque eu não sei o que fazer com essas crianças. Eu preciso alimentar essas crianças e a comida na cidade é cara. Eu não tenho comida à minha disposição como no campo, tá? Então vai ter o uso de, o movimento também de uso de anticoncepcionais e o planejamento familiar, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e que qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me procurem. Eu vou deixar esse vídeo postado no canal, também vou postar ele na plataforma e espero ter ajudado, certo? Beijo, tchau, tchau.